Agora vamos lá, que essa pesquisa trouxe muita coisa e apesar da queda na aprovação do governo dentro da margem de erro, tem um índice positivo para o Lula que chama a atenção. Caiu de 56% para 48% a parcela de brasileiros que consideram que a economia piorou. Também diminuiu a fatia de entrevistados que dizem ter notado aumento nos preços. A maioria dos brasileiros, no entanto, ainda considera que o poder de compra é menor do que era há um ano. Houve também uma oscilação positiva dentro da margem de erro, dentro do próprio eleitorado e no Nordeste. Ao mesmo tempo, a crise do INSS atrapalhou e foi vista por 31% como um problema do governo Lula e não do governo Bolsonaro. Como ler esses dados, Eliseu? Tem muita coisa aí, né, para ser analisada. Pois é, Luísa. Eu acho que é importante começarmos analisando um pouco o cenário base em que essa pesquisa ela é divulgada para a população. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos um governo que muito possivelmente se lançará na campanha no próximo ano, marcado por uma questão de sustentabilidade fiscal. Ou seja, um governo que tem a sua desaprovação aumentando, o menor nível da série histórica, mas precisando em algum momento em preparar pacotes de bondades e muito possivelmente tendo que gastar mais em um ano de muita dificuldade fiscal. Dentro desse cenário base, eu acho que nós temos alguns elementos muito importantes que talvez possam mostrar, não vou dizer que o copo está meio cheio, mas talvez tenha um dedinho e meio cheio ali. Dois índices me chamaram muito a atenção. O primeiro foi, eu diria, uma melhora na percepção, ou melhor dizendo, parou de piorar, se podemos dizer isso, aqueles que acham que a economia estava em rota de frangalhos. Como você bem notou, caiu de 56 para 48. E a inflação foi um elemento muito bem notado nessa entrevista, porque houve a percepção de que no último mês o preço dos combustíveis ele deixou de aumentar. Então, quando questionado na pesquisa anterior, esse número era de 70% da população que acreditava que o preço havia aumentado e nessa pesquisa esse número foi para 54%, o que mostra que talvez a inflação tenha tido uma percepção um pouco melhorada. Isso também diz respeito ao preço dos alimentos nos mercados. Era de 88 a percepção de piora na última pesquisa Quest e esse número caiu para 79. Ou seja, são números ainda longe de ideais, não são números lá muito aprazíveis para o governo, sobretudo um governo incumbente que vai disputar muito possivelmente uma reeleição no próximo ano, mas nos ajudam de alguma forma a ver que talvez tenha um ou dois dedinhos ali cheio. E claro, você voltar a ter uma percepção majoritariamente no Nordeste, aquele lugar, um reduto histórico do PT, sem dúvida nenhuma, é também algo que pode ser mencionado positivamente. Significa que, pelo menos dentro do próprio eleitorado, essa rejeição caiu, né? Apesar dessa oscilação para baixo na aprovação geral. Eu também acho, eu tendo a achar que, sobretudo naqueles eleitores mais fiéis ao governo do PT, talvez tenha havido uma boa recuperação. Recuperação essa que poderia ter sido muito maior, poderia ter sido mais sólida, se não fosse, sobretudo, a crise causada pelo caso do INSS e também a questão relacionada à própria inflação. Embora a inflação tenha um sentido de melhora, a pesquisa trouxe 3 indicadores como indicadores que mais impactaram negativamente essa pesquisa. O primeiro fator que mais impactou negativamente foi o caso do INSS. O segundo fator foi a percepção de corrupção, a percepção que o governo, enfim, tem casos de corrupção, muito ligado ao caso do INSS, é bem verdade. E, em terceiro lugar, o aumento dos preços da inflação. Mas essa variável, ela reduziu quando comparado com pesquisas anteriores. Agora, Marilis, quer falar? Quero. Eliseu, a gente vive uma realidade muito diferente hoje de o que pauta exatamente a conversa, as discussões. Eu ia falar a conversa no bar, mas hoje o bar ele está um pouco dentro de casa, né? A gente está com o bar aqui nas nossas mãos e tal. Porque antes o que a gente tinha era um cenário de que as notícias saíam nos jornais, na rádio, e era isso que pautava a conversa da população. Hoje em dia as redes sociais é que estão tendo muito esse papel de pautar essa discussão. E às vezes eu tenho uma sensação que eu estou morando assim
em mundos completamente diferentes das pessoas, né? Você conversa, por exemplo, com pessoas que apoiam mais o governo, parece que não está acontecendo nada. Aquelas que estão contra desde o começo, que votaram contra a eleição do Lula, parece que o Brasil está numa hecatombe, assim, uma frase que você ouve muito, né? Esses oposicionistas do governo, o Lula está destruindo o Brasil. Até que ponto as pessoas acabam tendo uma percepção muito errada da realidade, do que a gente de fato está vendo? Você vê isso nas pesquisas? As pesquisas, elas refletem o que eu chamaria de um certo desequilíbrio informacional. O que essa pesquisa da Quest com a Genial nos diz? Nos diz que 50% dos entrevistados dizem notar mais conteúdo, seja em jornal, em TV, em mídias, mais conteúdo negativo do que positivo. E apenas 19% dos entrevistados notaram que as manchetes, que o conteúdo no Twitter, no Instagram, é mais positivo do que negativo. Ou seja, parece haver esse desequilíbrio informacional que, de alguma forma, também diz muito respeito à forma como essa batalha informacional vem sendo travada em um mundo em que todo mundo produz conteúdo o tempo inteiro e consome também o tempo inteiro. Então, eu acho que sim, respondendo afirmativamente, Marilise, esse desequilíbrio ele foi muito bem captado nessa pesquisa e eu acho que junto desse desequilíbrio informacional houve uma pergunta que me chamou muita atenção, que é algo que vem sendo respondido já algumas pesquisas de forma muito negativa, que é como que a população nota o Brasil na sua direção. Ou seja, você percebe que o Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? E 61% das pessoas que responderam sentem que o Brasil está indo na direção errada, enquanto apenas 32% tem essa percepção informacional de que o Brasil está caminhando na direção correta. São dados que, enfim, vêm piorando já há 3 ou 4 pesquisas, mas são números que nos ajudam a entender um pouco o contexto em que nós estamos vivendo. E que também depõe contra a mudança na comunicação do governo, né? O trabalho do Sidônio, talvez. Eu vou jogar para São Paulo aí com essa provocação, com essa reflexão, porque as pessoas estão percebendo que as coisas estão piorando, né? Flávia Tavares, Débora Bizarria, boa tarde para vocês. As pessoas estavam com muita saudade, Flávia. Todo mundo perguntando de você por aqui. Oiê! Voltei. Não, eu voltei e tô com frio e tô aqui inspirada em você, viu, Lu? Com meu lencinho hoje e tô aqui ao lado da Débora, de quem eu também estava com muita saudade. Eu também estava com saudade do Central. Em minha defesa, eu não estava de férias ainda, tirarei férias em breve, mas eu estava ralando muito, viu? Então não venham com esse papinho de que folga. Não, eu estava na ralação, só não estava aqui no Central. É um prazer estar de volta, ainda mais com você. E com você, Marilise, com você, Eliseu e Lu e todos que nos acompanham. Gente, eu acho que assim, né, tem aquela coisa, né, Débora, a gente não pode... a Carol fala muito isso, tem mais gente que fala, a gente não pode culpar o mensageiro quando a mensagem não está afinada. Isso é um fato, mas tem uma parte do mensageiro que também não está ajudando. Vou dar um exemplo. Parte da minha ausência aqui no Central foi porque eu fui a Brasília numa outra missão meística. E eu fiquei muito intrigada com o fato de que, passando pela esplanada dos ministérios, tinha nos prédios dos ministérios cartazes gigantescos, enormes mesmo, umas coisas grandes, falando de alguns feitos do governo federal. Então, eu não vou lembrar nenhum específico, mas tinha lá num prédio X de um dos ministérios, do lado ali, fala, não sei quantos empregos gerados em tanto tempo. E eu falo, bom, quem que essa mensagem está atingindo de fato? Claro que não quer dizer que a única mensagem seja aquela que está lá. É óbvio que o governo tem outras campanhas e outras coisas rolando. Mas eu olhei aquilo e achei tão inócuo, achei tão
anacrônico ver uma mensagem física num prédio na esplanada dos ministérios. E na esplanada dos ministérios, né? Tipo, falando basicamente com um público bastante limitado ali. Mas eu não quero transformar essa análise numa coisa anedótica de uma coisa só. Eu quero te ouvir um pouco sobre essa questão da percepção da economia, que eu acho que ela é muito importante. A gente vem falando já há algum tempo com outros analistas, com você mesma, mas com outros analistas que estiveram aqui na bancada, sobre o quanto a percepção de economia vai ser definidora em 2026 das coisas. Então, esse dado talvez realmente traga algum tipo de alívio diante de um cenário maior. Mas, além dessa questão da economia, tem uma comparação com os próprios governos Lula anteriores, e que eu acho que passa junto com a economia. Então, quero te ouvir. Porque um dado que me chamou muito a atenção é que, 56% dos que respondem à pesquisa Quest dizem que, comparado aos 2 primeiros mandatos, o governo de Lula está pior. Quero te ouvir sobre esses dois, como é que esses dois dados conversam, né? Perfeito. Então, eu gostei muito do dado que o Eliseu trouxe falando sobre perspectiva, né, de rumo. Porque eu acho que mais do que os dados de o que você acha da inflação, o que você acha do rumo econômico, que são importantes, né? Porque estamos falando ali do recorte da foto, que a gente sempre fala, né? Da foto deste momento da economia. Mas quando a gente está pensando de rumo para o país, a gente está perguntando para o eleitor, né, e para a população, como é que ela enxerga o final do filme deste mandato, deste governo, né? E aparentemente é mais da metade, ou seja, até muita gente que votou no Lula, que apoiou o governo, não acha que esse filme vai terminar bem. Então, acho que isso acaba moldando muito a maneira como os outros debates de política pública acabam sendo permeados por isso. E sobre uma comparação deste governo Lula com os anteriores, eu lembro muito a frase daquele livro O Leopardo, do Lampedusa, em que tem uma frase icônica que fala, né, que para a gente continuar no mesmo lugar, a gente precisa se mover. E a sensação que eu tenho com o governo Lula 3 é que eles tentaram repetir muitas coisas dos governos anteriores, esquecendo que mudou 20 anos, né? 2 décadas se passaram aí e não dá para fazer política pública do jeito que se fazia antes, né? Com cartazezinhos, inclusive, nos prédios da Esplanada. Parte disso passa toda a discussão do IOF também, entre outras discussões de política pública, que é você ter um anúncio meio atrapalhado, partes do governo falando que, não ouvi falar, Banco Central, não fomos consultados e não gostamos dessa ideia, recua em parte da medida que fica, que é a da compra de dólares, é mal avaliada, então fica parecendo que ou esse pessoal não estudou a medida direito, ou tentou, né, usando aquela expressão, pagar de doido, né, ver se cola, ver se ninguém percebe o que está acontecendo e ninguém reclama, e aí isso vai gerando um mal-estar sobre, eu acho que isso não vai acabar bem. A gente está tendo contingenciamento, né, dos gastos públicos na tentativa de fazer cumprir o arcabouço fiscal, que desde sua implementação já tinha vários economistas apontando de que, dada a estrutura de gasto brasileiro e a falta de articulação do governo com o Congresso, a conta não ia fechar. E o governo, né, anunciando medidas ao longo do tempo, sempre aumentando impostos e com pouca iniciativa para, de fato, cortes estruturais de gasto. Né? Então, isso acaba passando uma mensagem de que, aparentemente, a condução está, no mínimo, muito atrapalhada. E não é só a comunicação que está atrapalhada. Né? Desde antes disso, as coisas elas estão sendo meio atropeladas e os atores envolvidos ficam, cada um querendo se safar aí de assumir a responsabilidade do que está acontecendo. Mas você não acha, Débora, que essa... Eu não sei o quanto o público que responde a esse tipo de pergunta tem o cálculo, tem a medida, ou tem sequer a preocupação sobre déficit fiscal, sobre ajuste de contas públicas. Não estou falando que isso não seja importante, mas eu não sei o quanto isso está no horizonte de quem está respondendo a uma pergunta, a uma pesquisa Quest. Por outro lado... Mas a pessoa, com certeza, presta atenção nas notícias de aumento de impostos. Isso, então, era aí mesmo que eu ia chegar. Exatamente. Então, tem um nó aí a ser resolvido. Porque a pessoa está percebendo, está respondendo essa pesquisa pensando, primeiro, no que ela consegue pagar de conta,
com que facilidade ela consegue pagar suas contas ou com que dificuldade ela consegue pagar suas contas. E nesse ambiente, nesse clima vai piorar, vai melhorar, inclusive com aumento ou não de impostos, certo? Aí você pega ali o quadro, essa trilogia aqui, tá pior do que os governos anteriores, tá pior do que eu esperava. Então, para 45% dos respondentes, eles dizem que 45% dizem que está pior do que esperava do governo Lula, certo? O governo Lula, a pergunta é bem essa: o governo Lula está melhor ou pior do que você esperava, ou igual? 45% estão dizendo que está pior do que esperava, 36% estão dizendo nem melhor nem pior e 16% melhor. E mais do que isso, 44% estão olhando para este governo e achando pior do que o governo Bolsonaro. Um governo onde também não havia muita perspectiva econômica, porque teve pandemia, porque também teve furo de teto de gastos e etc. Onde que você acha que encaixa? Então, poxa, não, parece que melhorou, por isso que a gente usou essa Despiorar, né? E a gente usou essa thumb hoje, não parece que melhorou, mas parece que piorou. Parece que piorou, mas parece que está igual, mas parece que está melhor. Do ponto de vista econômico, em particular, onde que você encontra nos dados, nos índices, o respaldo para o que essas pessoas estão sentindo? É difícil, né, responder sentimento contado, mas eu acho que eu diria que vem muito que aquilo, é o dado de expectativa, né? Quando você vai olhar todos os índices do Boletim Focus, por exemplo, que não necessariamente são as pessoas que respondem, né? São todas as pessoas que respondem. Mas boa parte do mercado está muito preocupado com o que vai ser do futuro do país, porque a gente não teve nenhuma reforma estrutural dos gastos do governo, políticas públicas que sejam muito diferentes ou mais modernas, ou que realmente sejam revolucionárias ali do ponto de vista de atendimento da população. A gente não está vendo essas mudanças acontecendo, que seriam necessárias se a gente quer, enfim, né, a população bem assistida. E a gente vê o governo patinando o tempo todo com o Congresso. Então, eu acho que tem muito de essa conta vai chegar, a conta dos gastos públicos vai chegar e vai bater na economia. Me lembra, sabe qual é a sensação que eu tenho? E aí também respondendo com outro sentimento. A sensação que eu tenho muito é que a gente está vivendo aquele momento pré-2014, em que você já tinha muito analista, a economia está vindo bem, né? Eu estava com emprego alto, as coisas estavam indo bem, mas você já tinha muito analista, já tinha um clima entre parte da população, tanto que a eleição foi apertada, de que o filme não ia terminar bem. E o filme não terminou bem, né? Nem para a população, nem para o governo. A Dilma se reelegeu, mas sofreu impeachment 2 anos depois. Então, acho que a gente está vivendo esse momento de novo, em que alguns dos índices são positivos, mas a perspectiva do futuro imediato, de 1-2 anos, ela não é tão positiva assim. A gente está tendo aumentos de impostos e essa conta não está fechando. E mesmo assim, contingenciamento. Então, de onde é que o governo vai tirar mais dinheiro? Uhum. Sabe? E com a dificuldade de articulação com o Congresso. Uhum. Eles vão ter uma reunião no domingo, né, com o Gu Mota e o Davi Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado. E se o Congresso... E com os líderes, né, se o Congresso não internalizar, que eles também são parte do ajuste fiscal, a gente deve ver essa perspectiva piorando ao longo do tempo, né? E com uma eleição de 26 se aproximando, vai ficando mais difícil, porque a pressão por aumento de gasto, por pacote de bondades, tende a aumentar em época de eleição, como a gente sabe, né? O pessoal, todo mundo quer gastar mais para ver se reelege. Então, a perspectiva é bem complicada. Agora, eu vou jogar de volta para o Rio. Também, a gente, né, claro, com a Débora aqui, a gente acaba se esbaldando do ponto de vista econômico, porque é a nossa comentarista, mas... tem um ponto, a Lu me jogou perguntando de comunicação e eu devolvo mais ou menos na chave da comunicação, mas tentando pensar um pouco em ousadia e alegria, viu, Marilise, Eliseu e Lu? Sabe aquela ousadia e alegria? Às vezes, eu fico assistindo a forma como o governo, o Planalto, tem se conduzido diante de alguns temas e pensando, meu Deus do céu, que horas que vai virar uma chave e vai ter algum gesto
mais contundente, mais ousado diante de alguns temas. O da crise do INSS, para mim, é um deles, né? Então, o Lula acabou demitindo o Lupe, né? Demorou, a meu ver, né? Mas acabou demitindo e tal, mas eu fico sempre esperando ali uma ousadia, um movimento. Ao mesmo tempo que eu falo, bom, mas também se ele ousar muito, a pouca base que ele tem esfarela, né? Porque ninguém está querendo um movimento muito brusco do governo e tal. O que você acha, Marilis e Eliseu, o que vocês acham? Vocês encontram, vocês enxergam, vislumbram algum espaço de ousadia e alegria nas pernas do menino Lula? Ou é melhor ele manter ali o scriptzinho e se segurar onde dá? Nossa, por favor, né, Flávia? Já demorou, porque todas as vezes que o Lula improvisa é um Deus nos acuda, gente correndo para tudo que é lado. E eu quero pegar essa tua provocação e juntar com isso que a Débora? Não, você. Luísa. Desculpa, brain fog. Você sabe que eu te conheço, Luísa. Que a Luísa tinha bem apontado que é a questão da comunicação. Eu acho, diferentemente do que a gente teve no Lula 1, Lula 2, que eram governos, ainda que as pessoas não tinham uma oposição ali, eram governos muito charmosos. Eu não sei onde é que foi parar o charme do governo Lula. É um governo que desde o começo parece um governo sem carisma e está precisando, e eu não sei exatamente o que o Sidônio vai fazer para tentar ter um pouco de carisma no governo. Mas olha, quando você vai para a rua e começa a perguntar que notícia mais positiva e mais negativa que a pessoa tem, é muito interessante você olhar aqui, porque na positiva, primeiro que assim, tem um percentual enorme de pessoas, 51%, que diz que não ouviu nenhuma notícia positiva, ou seja, tem um problema de comunicação. Quando você vai para a notícia negativa, só 26% dizem que não ouviram uma notícia negativa. Dos assuntos positivos entram programas sociais, né, que o Lula ajudou os mais pobres, o Bolsa Família, geração de empregos, parceria com outros países. Isso ali está no topo das notícias positivas. Quando você vai para as notícias negativas, aí você tem o quê? Caso do INSS, corrupção, aumento de preços, inflação, gastos públicos, aumento de impostos. Então, assim, entram todos esses assuntos que estão na ordem do dia, mais um que vive como uma nuvem negra em cima desse governo, que é a questão da corrupção, que voltou fortíssimo, bombando com a questão do INSS. O que o governo precisa fazer, Eliseu? Olha, olhando para os dados da pesquisa, eu tendo a concluir, eu tendo a achar que se não fosse o escândalo do INSS, no qual 86% de quem respondeu disse que tomou conhecimento, e majoritariamente de forma positiva, eu tendo a crer que essa pesquisa teria mostrado, de forma negativa, eu tendo a crer que essa pesquisa teria trazido números de melhora na aprovação do governo. Porque, vejamos, o governo ele lançou nos últimos meses uma série de iniciativas, propostas de políticas públicas que foram muito bem avaliadas no início, mas que foram contrarrestadas por esse lamaçal, por essa mídia muito negativa causada por conta do caso do INSS. Eu chamo a atenção por 3 propostas do governo que foram e que estão sendo muito bem avaliados. Em primeiro lugar, segundo a pesquisa, a mudança na escala de trabalho 6x1. Isso foi talvez a proposta do governo de maior conhecimento de quem respondeu. Seguiram em segundo lugar pelo novo Vale Gás, que tem uma aprovação de 83% de quem tomou conhecimento dessa política pública, e em terceiro lugar pela isenção do imposto de renda de até R$5.000. Ou seja, o governo, a gente não pode dizer que o governo ficou imóvel ou que não houve algum grau de criatividade. Não, houve propostas
propostas, houve anúncio. Mas você teve, de um lado, como já foi muito bem mencionado por vocês, uma capacidade de comunicação e um governo que, em muitos momentos, me parece ter uma mente ainda muito analógica, um governo ainda muito preso a formas de se fazer política e de se comunicar com a população lá do começo dos anos 2000. E do outro, você teve, enfim, eu quero reforçar essa minha percepção do quão grave, o quão impactante foi o INSS nessa pesquisa. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.